Há uns 2 anos mais ou menos, eu fiz um vídeo explicando a fatoração de trinômios quadrados perfeitos, mas ele ficou com um problema no áudio, depois de uns 2 minutos o áudio sumia, enfim. Então, eis a nova versão depois desse longo período. Nós sabemos lá dos produtos notáveis que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e da mesma forma que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A diferença está nesse sinal de menos aqui no meio. Bom, na fatoração, nós fazemos o processo contrário. Nós temos essa expressão aqui desenvolvida e vamos transformar ela no produto. Vamos fazer o processo contrário. Mas, em primeiro lugar, por que essa expressão aqui recebe o nome de trinômio quadrado perfeito? Bom, em primeiro lugar, porque é um trinômio, certo? É um polinômio de 3 termos. E quadrado perfeito porque essa expressão pode ser escrita como algo elevado ao quadrado. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Eu só vou... Isso aqui parece um 6, então vamos transformar mais num b. Então, como é que eu reconheço que uma expressão é um trinômio quadrado perfeito? Bom, nós vemos que essa expressão tem uma característica. Nas duas extremidades, digamos assim, claro que eu posso escrever isso em qualquer ordem, mas geralmente a ordem é essa aqui. Nas duas extremidades, nós temos alguma coisa ao quadrado. Então, no caso, se eu pegar a ao quadrado, a raiz quadrada disso aqui é a. E aqui, a raiz quadrada de b ao quadrado é b. E o termo do meio é 2 vezes o produto dessa primeira raiz quadrada vezes essa outra raiz quadrada aqui. Então, o termo do meio é 2 vezes esse a vezes esse b, que estão elevados ao quadrado aqui nas extremidades. Certo? Aqui é a mesma coisa, só que tem o sinal de menos no meio. Então, vamos focar mais aqui nessa outra expressão. Então, repetindo, você olha e vê, nas extremidades eu tenho algo ao quadrado. Então, no caso, é a e b. E no meio, eu tenho a vezes b vezes 2, o dobro de a vezes b. Portanto, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito e eu posso escrever ela assim, como o a aqui, mais o b aqui, elevado, então, ao quadrado. E como eu tenho esse mais no meio, aqui vai um mais também. Então, vamos pegar essa expressão aqui, c ao quadrado menos 8c mais 16. Bom, aqui, com o tempo, você vai desenvolver um desconfiômetro. Você vai dizer, essa expressão aqui parece um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos conferir. Bom, aqui eu tenho c ao quadrado, né? Se eu pegar a raiz quadrada de c ao quadrado, é c. E aqui eu tenho 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Bom, para ser um trinômio quadrado perfeito, esse termo aqui do meio tem que ser 2 vezes c vezes 4, certo? É 2 vezes a vezes b. No caso, o a seria o c e o b seria o 4, certo? Então, 2 vezes 4 vezes c. Então, esse termo aqui do meio tem que ser igual a 2 vezes 4 vezes c. É o 2 vezes c vezes 4, tanto faz. Que é igual a 8c. Então, de fato, 8c é igual a 8c. Portanto, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. E nós podemos fatorar ela da seguinte forma. É o a, que seria, no caso, o nosso c, certo? Comparando o a aqui seria o c. Então, eu escrevo aqui c. Como eu tenho um menos aqui no meio, eu coloco um menos, né? E se fosse mais, eu usaria um mais. B ao quadrado, só que no caso o nosso b aqui é o 4, certo? Corresponde ao 4. Então, é c menos 4 ao quadrado. E você pode expandir isso aqui, você vai ver que vai dar exatamente isso. Então, basicamente, eu pego a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada do segundo termo e coloco o primeiro mais o segundo ao quadrado, ou menos o segundo ao quadrado, se eu tiver um menos aqui no meio, certo? Vamos pegar agora uma outra expressão. Por exemplo, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Será que nós temos como fatorar essa expressão? Bom, vamos ver se ela é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, se eu olhar aqui o 4x ao quadrado e pegar a raiz quadrada disso aqui, raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. E olhando a outra extremidade, raiz quadrada de 9 é 3, né? E olhando esse termo aqui do meio,
para ser um trinômio quadrado perfeito, ele tem que ser igual a 2 vezes 3 vezes 2x. Então, se eu pegar 2 vezes 3 vezes 2x, isso vai ser igual a 12x. Então, de fato, essa expressão é um trinômio quadrado perfeito porque ela está exatamente nessa forma, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E para fatorar, eu só pego, então, a raiz quadrada do primeiro termo, que é 2x. Como eu tenho esse mais aqui no meio, é mais. E a raiz quadrada do segundo termo, que é 3 elevado ao quadrado. Então, você pode conferir aí, desenvolvendo esse produto notável, que vai ser exatamente igual a isso. Vamos ver agora uma outra expressão. A ao quadrado mais am mais m ao quadrado sobre 4. Bom, será que essa expressão é um trinômio quadrado perfeito? Tem essa fração aqui, né? Não tem nenhum 2, nada para aqui no termo do meio. Bom, vamos conferir. Se eu pegar a raiz quadrada do primeiro termo, eu tenho a raiz quadrada desse outro termo aqui, raiz quadrada de m ao quadrado é m, e raiz quadrada de 4 é 2. E para ser um trinômio quadrado perfeito, esse termo do meio tem que ser 2 vezes esse termo vezes esse termo. Então, 2 vezes a vezes m sobre 2. Isso é igual a, esse 2 simplifica com esse 2 e fica simplesmente a vezes m. Então, essa expressão é sim um trinômio quadrado perfeito e eu posso fatorar ela desta forma aqui. Eu pego a raiz quadrada do primeiro termo, que é a, mais, como tem um mais aqui no meio, certo? A raiz quadrada dessa outra extremidade, que é m sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? Agora, vamos ver essa outra expressão aqui. 1 sobre 36a ao quadrado mais b ao quadrado mais 9a ao quadrado b na quarta. Isso aqui não parece muito um trinômio quadrado perfeito à primeira vista, certo? Ou só para dificultar um pouco, vamos colocar aqui um menos. À primeira vista não parece muito um trinômio quadrado perfeito, mas se você olhar bem, vamos aplicar o nosso teste. Vamos ver aqui, esse termo, qual é a raiz quadrada dele? Bom, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 36a ao quadrado é 6a. E qual é a raiz quadrada desse outro termo aqui? Bom, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de a ao quadrado é a, e a raiz quadrada de b na quarta é b ao quadrado, certo? Você já deve estar dominando isso muito bem. Para ser um trinômio quadrado perfeito, esse termo restante tem que ser igual a 2 vezes esse, certo? Então, vamos conferir. Se eu pegar 2 vezes esse primeiro termo, 1 sobre 6a, vezes esse outro termo, que é 3ab ao quadrado, isso vai ser igual a... Bom, 2 vezes 3 é 6, simplifica com esse 6 aqui embaixo. Esse a simplifica com a aqui embaixo e sobra simplesmente b ao quadrado. Então, essa expressão é sim um trinômio quadrado perfeito, porque conferiu aqui b ao quadrado com b ao quadrado. Então, nós podemos fatorar ela da seguinte forma. É a raiz quadrada do primeiro termo, 1 sobre 6a, menos, porque eu tenho esse menos aqui no termo que é que seria o 2ab. Então, menos... Aí, a raiz quadrada do segundo termo ao quadrado, menos 3ab ao quadrado e tudo elevado ao quadrado, certo? Esse b aqui está ao quadrado porque aqui era um b na quarta, certo? Então, eu pego a raiz quadrada e fica b ao quadrado. Nenhum mistério aqui. Então, é só eu usar a mesma lógica. O a é isso aqui, o b é isso aqui, e eu só coloco o sinal de menos devido a esse menos aqui. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.